Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo de 1 a 6. Diz assim, irmão. Amém? Encontraram aí Jó 42? E então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e tu, eu te perguntarei, e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Amém, irmãos? Senhor meu Deus, que a sua palavra, que o seu Espírito, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre em nosso coração, que o Senhor possa trabalhar a nossa alma e o nosso espírito através da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é que realmente, ó Pai, transforma o nosso ser. É através da tua palavra e a nossa personalidade. E eu te peço graça e a tua misericórdia no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar com vocês hoje do tema: quem realmente conhece a Deus é transformado por esse conhecimento. Amém, irmão? Amém, igreja? Você conhece a Deus, irmão? Eu já ministrei esse assunto sobre conhecimento aqui, no mínimo umas 4 vezes. Quero voltar, não é repetir o estudo, é falar um pouco mais sobre este assunto. Amém? Por quê, irmãos? Porque estamos vivendo em tempos onde muitas pessoas acham que conhecem a Deus, ou pensa que conhece a Deus. E profundamente, se você fizer uma análise, você entenderá que não conhece a Deus, que pensa que conhece, ou entende nos seus pensamentos que aceitou a Jesus, mas não conhece esse Jesus do qual aceitou. E isso eu quero conversar com você. A primeira questão que eu quero que você observe, só para dar uma pauta, Oséias capítulo de número 4, para você entender nesta noite, essa questão, o tanto que é profundo essa questão do conhecimento. Oséias 4, 6. Oséias capítulo 4, verso 6. Abre a sua Bíblia. Só para você entender, vamos ler comigo, irmão? O meu povo, vamos? Espera aí. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olhe para mim, irmão. Este versículo, ele é um alerta que eu acho que todo pai de família deve, quando a Bíblia diz
O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e faltou exatamente porque rejeitaste conhecer? Faltou porque não quis conhecer? No livro de Crônicas, as primeiras crônicas, diz que Deus disse assim: aquele que me busca, me acha, me encontra. Quando não, é porque eu não quero conhecer. Porque se eu tiver interesse em conhecer, Deus se revelará a mim. E tem dois alertas principais. Ele diz: olha, porque vocês me rejeitou conhecer, eu também rejeitarei vocês. Mas o alerta principal, ele diz: porque vocês não serão sacerdotes diante de mim. A Bíblia diz na carta de Pedro que todos nós somos santos. Escolhido por Deus para ser sacerdote. Todo crente é sacerdote. Porque vocês me rejeitou, eu também vos rejeitei, e não quero que vocês sejam sacerdotes. Visto que vocês esqueceu da lei, eu também vou esquecer os teus. Vou esquecer os teus. Que a partir do momento que você não define o que você quer como cristão, você está trazendo por consequência a sua família também. Você está trazendo o mal para cima dos seus próprios filhos, quando você não define querer esse Deus ou conhecer esse Deus. Isso é algo sério, irmão. Quando eu estava fazendo uma visita no domingo, e teve um irmão da igreja que me perguntou: pastor, tem muitas pessoas que está desviada da igreja, ou desviou da igreja, e eles falam que saiu da igreja, mas tem temor de Deus. Eu falei: é mentira, irmão. Porque quem teme a Deus não afasta dele, porque conhece ele. Ah, mas não é assim. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E se eu afasto de Deus é porque não tenho sabedoria. E se eu não tenho sabedoria é porque eu não conheço a Deus. Para que eu permaneça na presença, eu preciso conhecer. Se eu afasto dele é porque não conheço. Se eu conhecesse, não me afastaria daquele que realmente pode mudar a minha vida e me levar para o céu. Como que eu vou sair de um caminho que vai me conduzir ao céu, irmão? Então, quem conhece a Deus, não afasta dele. Passa o que passar, sofre o que sofrer, enfrenta o que tiver que enfrentar, mas fica com ele. Decide ficar com ele. Então, por que o povo de Israel foi destruído? Falta de? Faltou o que, irmão? Quando o seu filho sai da igreja, falta o quê? Quando você sai da igreja, falta o quê? Quando o pastor desvia da igreja, falta o quê? Eu coloquei no grupo da igreja Nova Olinda, por que a igreja tem tantas programações? Culto de ensino, escola bíblica, confraternização, oração, evangelismo. Por que a igreja faz isso, irmão? É obrigação da igreja
levar o povo a conhecer o Deus que serve. A igreja precisa conhecer o Deus que professa. Esse conhecimento traz estabilidade e força. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, ele diz: por essa causa eu me imponho de joelho, para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. Para que depois que vocês for cheios, vocês vão frutificar nesse conhecimento. Vocês vão estar completo no conhecimento. E vocês terão conhecimento espiritual. E depois que vocês receber conhecimento espiritual, vocês receberão força. Porque quem conhece adquire força. Tem graça. Tem força para continuar lutando. Irmão, quem conhece a Deus não desiste de nada do que é reino. Porque sabe que precisa segurar-se naquilo que é verdadeiro. Aí, se vocês entenderem, vocês vão ver que mais abaixo lá no grupo eu coloquei outra pergunta. Eu coloquei o seguinte: vocês seguem o cristianismo porque ele é verdadeiro ou porque ele é útil? E algumas pessoas responderam: é porque é verdadeiro e útil. Não, ou ele é verdadeiro ou ele é útil. Tem muitas coisas que não são verdadeiras, só são úteis, mas não são verdadeiras. E muitas coisas que talvez são verdadeiras, mas você não tem como útil. O que é útil, você guarda porque é útil. O que é verdadeiro, você defende até o sangue, porque é verdadeiro. Você dá a própria alma, porque é verdadeiro. Quem não consegue defender o cristianismo, tem ele como útil, porque sabe que ele pode lhe abençoar. Mas aquele que sabe que é verdadeiro, não abandona, não deixa, continua firme, porque ele traz firmeza. Outros textos na Bíblia falam sobre isso. Oséias 6, versículo 3, você vai encontrar: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Outros textos na Bíblia falam de conhecimento. Mas existem alguns testemunhos disso, como por exemplo o profeta Isaías. A Bíblia diz que quando ele entrou no templo, ele viu a glória do Senhor, viu os querubins, e quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, porque agora eu vejo Deus. Quando eu passo realmente ver Deus, algo na minha vida vai acontecer. Então, olha, irmãos, não adianta eu falar, abrir a boca e dizer que sou crente, se essa crença não traz impacto transformador na minha vida. Em casa, na rua, no serviço, no trabalho, na convivência, no relacionamento. Se eu falar para os outros, eu sou crente, ou transmitir para os outros, ou alguém perguntar: não, eu sou crente, mas esse impacto transformador na minha vida não existe, isso é uma falácia. Porque exatamente esse conhecimento, ele é transformador. Amém, irmão? Voltando para o livro de Jó, eu não sei se você já leu o livro de Jó. O livro de Jó é bem conhecido, todos sabem que houve uma demanda entre e Jó por causa dessa questão que o diabo colocou. Deus permite tocar na vida de Jó e até no próprio corpo dele. Tira tudo que ele tem. E Jó agora começa o seu caminho de sofrimento. No capítulo 3, Jó amaldiçoa seu nascimento, sua vida, seu dia. E no capítulo 3 é uma eterna reclamação de Jó. Jó começa a reclamar. Reclamar, irmão, é diferente de murmurar. Murmurar é pecado, reclamar não. Amém? Amém, irmão? Ai, pastor, reclamar não é pecado? Não, se você estiver falando com Deus, não. Reclamar é clamar depois, é clamar e reclamar. Clamar e reclamar. E Jó começa essa reclamação dele com Deus no capítulo 3 e com os amigos dele. Mas no capítulo 42,
nos versículos 1, você encontra, logo depois que Deus se apresenta a Jó no redemoinho, e começa a questionar a Jó, e Jó não responde nenhuma pergunta de Deus, porque foi muito difícil, porque não tinha como responder. Onde você estava, Jó, quando eu formei o mundo? Como é que você responde uma pergunta dessa? Não tinha nem condição de Jó responder isso, né? Não tinha nem para onde, né? Onde você estava quando eu formei a terra? Jó não sabia, não tinha nem como saber. E até seria uma baita ignorância de Jó tentar saber mais do que Deus. Mas no capítulo 42, eu quero te apresentar algumas questões de quem conhece a Deus, de quem realmente conhece a Deus. Só nesses 6 versículos aqui, está pautada a teologia, que muitos não entendem ela, a verdadeira teologia do cristianismo. Nesses 6 versículos aqui. A primeira questão está no capítulo 2, ele, bem sei que tu, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A primeira noção de quem convive com Deus, de quem realmente tem uma vida com Deus, de quem realmente é servo de Deus, é que Deus é soberano nas ações. Que Deus, as suas ações estão além da nossa compreensão e aceitação. Independe de nós a ação de Deus. A ação de Deus, irmão, independe. Não adianta fazer biquinho, ou fazer promessazinha, votinho. Eu vou fazer um voto aqui, porque Deus é... Não, independe. A ação de Deus independe de nós. Está fora do nosso contexto. Quando Deus vai agir, Ele não depende da nossa vida. Por quê? Porque tudo pode. E nenhum dos seus planos ou propósitos pode ser impedido. Quando Ele quer fazer, ninguém vai impedir de fazer. Então você encontra 2 questões aqui. Ele é soberano porque tudo Ele pode. Tudo Ele pode. E a soberania dele até na ação. Quando Ele projeta algo que Ele quer fazer, ninguém vai impedir de fazer. O que Jó colocou aqui? Senhor, eu sei que quando o Senhor quer agir, independe de mim e acabou. Todo o meu sofrimento, a minha angústia, a minha doença, Jó não tinha sido curado ainda. Todo o meu sofrimento, a minha angústia, o que eu estou passando, é propósito seu. Então, para mim, não adianta eu lutar contra isso aqui, ou tentar brigar com o Senhor, ou argumentar com o Senhor, porque não vai dar certo. O Senhor fez, está feito. O Senhor projetou, está projetado, acabou. Apesar que no contexto contemporâneo nosso, muitas pessoas acham que tem uma certa supremacia nas atitudes de Deus. Não, porque você sabe que não adianta. Se Deus determinar algo para a sua vida, corre para onde quiser, como diz Davi no Salmo 139, se eu subir acima das estrelas, tu estás lá. Se eu descer ao profundo do abismo, tu também estás lá. Não tem aonde eu possa me esconder, seja para cima, seja para baixo, ou seja no distante deserto, tu também estás lá. Então o que o salmista está dizendo? Não tem para onde esconder dessa presença. Se Deus determinar algo para que eu possa ver, fazer ou passar, vai acontecer, porque Ele é soberano.
o que Jó estava dizendo aqui, irmão. Agora, Senhor, eu sei que eu posso reclinar a minha cabeça. Agora eu sei que eu tenho o dever de aceitar. Porque tudo tu pode fazer. Duas questões aqui, irmão. A primeira é porque Deus, nada pode impedi-lo de operar na nossa vida. A segunda é que quem conhece a Deus sabe que Ele pode mover céus e terra a seu favor. Por mais ruim, por mais difícil que a situação me esteja, por mais negra que seja o problema, não me interessa. Quando Deus for trabalhar, ninguém pode impedir Ele de fazer, em nome de Jesus. O que Jó estava dizendo? Por mais que eu estou miserável, se o Senhor quiser agir, o Senhor vai agir. Ninguém vai poder impedir o Senhor de agir. Então quem conhece a Deus, ele sabe da grande mão do Senhor. Por isso ele confia a sua vida nas mãos de Deus. Porque ele sabe que quando Deus quiser agir a seu favor, vai agir. Independe da situação. Minha esposa me contou um testemunho ontem, que um rapaz contou para ela domingo aqui. E eu pensei, o tanto que Deus não tem como se explicar as coisas de Deus, é inexplicável. Porque a sua soberania é tão tamanha que não tem jeito de tentar argumentar a ação dele, porque agindo ele sabe muito mais do que nós. Nós parecemos menino birrento, irmão. Nós não sabemos do que vai acontecer amanhã e achamos ruim quando Deus age. Principalmente quando Ele age for algo que vai nos doer hoje. Se for doer hoje, aí nós começamos igual menino birrento, bater as perninhas e achar que não pode, que Deus não deveria ter feito isso. Um amigo nosso, meu e da minha esposa, o irmão dele desceu, foi para o hospital, estava lá só esperando a hora de morrer. Ligaram para ele, disseram para ele que o irmão dele estava lá esperando a hora de morrer. O irmão dele não era crente e nem gostava de crente. E os filhos estavam lá, a esposa dele estava lá, estava todo mundo lá perto do rapaz, vendo que ele ia morrer, porque não tinha mais saída, ele ia morrer. E ele foi lá. Mas ele não foi lá para curar o homem, não. Ele foi lá visitar ele, porque seria a última oportunidade de ver o irmão. Quando ele chegou no hospital, que ele entrou, o irmão dele estava perfeito, conversando, ele falou com ele, falou, meu irmão, você quer aceitar Jesus? O irmão dele olhou para ele e falou assim, se eu aceitar esse Jesus, estes seres que está vindo aqui perto de mim me buscar, quem estava indo buscar ele? E que ele via com os olhos, o demônio mesmo. Ele falou assim, estes seres que está aqui vindo me buscar agora, se eu aceitar esse Jesus, estes seres vão embora? Na hora ele falou, vai. Ele falou, então eu quero esse Jesus agora. Ora por mim que eu quero Jesus agora. Ele orou e o camarada morreu sorrindo. Como que Deus, o cara passa a vida inteira sem ouvir, sem querer Deus, mas no último estágio da vida Deus dá a ele uma única oportunidade. Olhe para mim, irmão. Porque tudo ele pode. Quem vai questionar ele? Eu não vou, ele. Ah não, mas por que uns morrem sem salvação e outros com salvação? Uma coisa eu tenho convicção, a todos são dado oportunidade de aceitar a Jesus. Uns na última hora e outros durante a vida. Mas certo é que Deus pode fazer o que quiser, porque Ele é soberano. Conheceu a Deus agora, irmão?
Jó estava falando para o Senhor: Senhor, eu estou todo miserável, cheio de chagas, escorrendo água, estou na beira da morte, mas agora eu sei que o Senhor pode, porque tudo o Senhor pode, os seus planos, ninguém vai frustrar os seus planos. Se o Senhor quis fazer isso comigo, quem vai impedir? Versículo de número 3, irmão. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima, o que eu não compreendia. Senhor, por não te conhecer, eu falei coisas que eu não sabia o que estava dizendo. Sabe o que Jó está falando? Se você ler o capítulo 3 do livro de Jó, você vai entender o que ele está dizendo. Tudo aquilo que eu falei, Senhor, eu não tinha entendimento do que era. Eu não tinha entendimento, eu estava falando de algo que eu não compreendia. Enquanto Jó estava vendo um lado da vida, Deus estava vendo o outro lado da vida. Deus sabia que no último momento Deus ia dobrar a riqueza dele. O que é que Deus estava falando? Satanás, você pode fazer o que quiser, você não vai tirar a vida dele. Por quê? Porque quando você terminar aí o que você vai fazer, eu vou multiplicar os bens dele. Deus sabia. Jó não sabia, mas Deus sabia. Aí Jó disse: Senhor, eu estava falando, expressando o que eu não entendia. Me perdoa. Eu não tinha conhecimento. Olhe para mim, irmão. Quem tem conhecimento de Deus sabe o que ele está fazendo. Quem tem conhecimento de Deus, irmão, acredita no que ele está fazendo. Crer que o que está acontecendo é a vontade dele. Quem tem conhecimento de Deus sabe que Deus jamais vai trabalhar contra você. Ele está trabalhando a seu favor, para que a sua vida esteja pronta para ser salva naquele dia, em nome de Jesus. Falar sem conhecimento. Nós fazemos isso, irmão. Quantos de nós, quando as coisas fecham a porta, nós começamos a murmurar? Quantos de nós, quando tudo dar errado, nós começamos a murmurar? Porque não conhecemos a Deus. Se conhecêssemos, deixaríamos a nossa vida na mão dele. E saberíamos que mesmo provado, Deus estava cuidando de nós. Que mesmo na provação, a mão de Deus estava sobre a nossa vida. Aleluia. Irmão, quando você está sendo provado, dê glória a Deus. Porque Deus viu que você é digno de ser provado. Sabe o que eu vejo na história de Jó? O diabo chega em Jó, chega em Deus e fala: Jó só te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Irmão, imagine uma questão aqui, Deus olhar para o diabo e falar: Jó, eu confio nele, tira tudo. Foi eu que fiz ele, eu conheço o coração dele, tire tudo dele. E verás que ele não vai blasfemar contra mim. Olha para mim aqui, irmão. Quando você é provado é porque Deus está dizendo: eu sei quem é você. Foi eu que fiz você, eu conheço a sua vida. Eu sei que você pode passar por isso e ser vencedor no nome de Jesus. A uns a prova é grande, parece, né? A uns parece que a prova é grande demais. A outros você olha, parece que a prova é pequena. Não. Para cada um só ele sabe o tamanho da sua cruz. Ninguém conhece a sua cruz a não ser você mesmo. Alguém de fora olha e fala que para você a sua vida é uma benção. Você não tem sofrimento. Mas quem está na sua pele é você, então só você sabe que está sofrendo. Mas se Deus te deu para você passar, tenha coragem e fé e conheça o seu Deus. Ele deu para você passar porque Ele acredita na sua vida. Versículo 4. Ele diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Senhor, eu me colocarei à sua disposição.
Eu estava com o coração duro. Eu tinha um coração duro. Mas eu vou me colocar à sua disposição para aprender. Nada posso argumentar diante do Senhor e de que tudo podes. Eu não tenho direito de argumento, porque não tenho argumento para falar. Acho engraçado quando as pessoas questionam a Deus: Senhor, por que isso aconteceu? Com coisa, se a gente tinha jeito de fazer outra coisa, se fosse dada a nós a oportunidade. Deus fala: não faz diferente. Aconteceu desse jeito porque eu deixei acontecer. Faz você diferente então. Ah, Senhor, eu não posso falar. Então deixa do jeito que eu fiz. Aí. Se você não dá conta de fazer diferente, deixa da forma que eu fiz. Se você não consegue, irmão, não tem força para fazer, deixa Deus fazer. Confie no Senhor. Acredite nele. Quem conhece a Deus não abandona. Quem uma vez pisou no lugar santo do santo não consegue viver fora dele, irmão. Não consegue. Por mais que o mundo é atrativo, por mais que o mundo tem sabor de mel, por mais que as coisas do mundo têm prazer momentâneo, mas quem uma vez conheceu o Deus Todo-Poderoso não consegue viver longe dele. E quando parece que vai viver longe, você logo sente a falta daquela presença gloriosa que só o Senhor preenche no nosso coração. Só de pensar estar longe dele já causa um vazio imenso na nossa vida. Falte-nos tudo, mas Senhor, não nos deixa faltar a tua presença, porque a tua presença supera tudo e preenche tudo em nome de Jesus. Versículo 5: com o meu ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus. O que Deus está fazendo você passar vai fazer você ver o Senhor. Confie nele. Deus tem propósito com tudo que acontece conosco. Nada foge o controle soberano. Por isso Jó falou no início: eu sei que tudo o Senhor pode, e nada pode impedir o seu propósito. Deus tem um propósito com tudo. O que Jó estava dizendo: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu não posso perder essa direção. Antigamente, eu conheci o Senhor de ouvir, agora eu sei quem tu és. Agora eu sei quem tu és. Será que um dia nós vamos poder dizer isso, irmão? Agora eu sei quem tu és, Deus. Depois de tudo que eu passei na vida, agora eu conheço o Senhor. A cada dia que passa, Deus está ensinando você. Confie nele. Se você o conhece, coloque nas mãos dele. Porque se você o conhece, acontecerá com você o versículo 6. Põe o versículo 6 aí. Por isso me arrependo no pó e na. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem conhece a Deus muda de vida. Não vem falar para mim que você tem Cristo se a sua vida não muda. Se a sua vida não sofre transformação, você não conhece Jesus. Você não conhece. Teve alguém da igreja que eu dirigia, antes dessa igreja aqui, que falou assim: pastor Celinho, o senhor mudou demais. É incrível, o senhor não era esse pastor que o senhor é. Conosco aqui o senhor não era assim. Eu falei: é verdade. Porque quem conhece Jesus vai mudando, irmão.
Porque cada varada no seu lombo você sabe aonde você deve mudar. Apanhar só uma vez. Menino que é inteligente, ele só apanha uma vez. A segunda vez ele fala: não, essa aí meu pai me bate. Ah, vamos aqui. Não, não vou não, porque meu pai falou para mim para não ir lá. Por quê? A primeira vez que eu fui lá já não foi bom, então eu não vou mais. Ah, não, eu estou vendo você é sempre a mesma pessoa, tem 10 anos, você não conhece a Deus. Quem conhece a Deus muda de vida. E você sabe disso, porque quando você passa a conhecer o Senhor, a sua vida é transformada por esse conhecimento. Esse conhecimento muda a sua forma de viver, em nome de Jesus. Muda o seu interior, muda as suas atitudes. Quando Jó falou: Senhor, agora eu sei quem tu és, agora meus olhos te veem, por isso eu me abomino. Porque agora, conhecendo o Senhor, eu sei que eu sou um pecador imundo, e me arrependo no pó e na cinza. Isaías encontrando com Deus no templo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que ele viu isso? Porque a glória eu vi, a glória do Senhor, o Rei dos Exércitos. Quando eu vi a glória do Senhor, o Rei dos Exércitos, sou um homem agora de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A minha boca não pronuncia coisa que presta, e o povo que me cerca também não pronuncia, e eu estou no meio deles. O que fez ele ver isso? Conheceu Deus. Olhe para mim.